Não há mais dúvida sobre a importância do propósito nas relações de trabalho modernas. Mas como criar e difundir de fato uma noção clara de propósito em toda uma empresa? No episódio de hoje do Gestão de Pessoas, nós vamos conhecer como a Wikibold, uma das maiores indústrias de panificação do país, trabalha esse tema tão importante. E a nossa convidada para isso é a Arlete Soares, diretora de Pessoas, Ética Corporativa e Sustentabilidade da empresa. Então, se vocês querem se atualizar sobre esse assunto tão importante e ainda sair daqui entendendo como construir e solidificar um propósito, fica por aí até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast diferentes e no YouTube, que eleva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Muito bem, agora sim, Arlete, queria te dar muitíssimo boas-vindas aqui ao nosso podcast, uma honra, um prazer te receber, viu? Olha, eu que fico extremamente feliz de poder estar aqui com vocês, né, compartilhando experiências, aprendendo também com tantos outros profissionais que já passaram, né, por tantos episódios super bacana que vocês fizeram. Então, é uma honra aqui estar com vocês, sim, espero que seja bastante proveitoso essa nossa jornada hoje. Com certeza vai ser. E você, Paty, tudo bem? Tudo ótimo. Esse é um tema excelente e que eu acho que as empresas de fato precisam olhar, então estou super curiosa para conhecer, Arlete, o seu case e para a gente conversar um pouquinho mais, né? Então, para começar, queria já te pedir para você contar um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, sobre a Wikibold também, né? E qual que é o propósito, né? Tô curiosa aqui, eu de verdade não sei ainda, então vamos lá. Legal, obrigado, Paty. Bom, deixa eu me apresentar, então, para vocês, né? O meu nome é Arlete Soares, tem algumas pessoas que podem não estar nos vendo, né? Então, eu sou uma mulher branca, eu atualmente estou com cabelos claros, loiros, mas nem sempre foi assim. Eu tenho os olhos castanhos, hoje eu estou vestida com uma camisa de listras azuis e brancas, e estou aqui super à disposição para conversar com todo mundo. Eu tenho uma jornada, né? Eu sou de uma geração que começou há bastante tempo, né, nessa jornada. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, tenho uma jornada, então, de trabalho já de quase 47 anos, Legal. Hoje eu tenho 59 anos, e falo isso com bastante orgulho, porque a gente precisa, nesse mundo de tanta diversidade, a importância do etarismo, né, que acho que é um dos pontos que nós vamos conversar, por conta de propósito, tudo isso. Eu tenho uma jornada longa na Wikibold, eu estou há 31 anos, e em RH eu tenho 40 anos. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Em sustentabilidade, né, que eu também estou atuando já há cerca de 8 anos aproximadamente, com o nome de sustentabilidade, porque na realidade as práticas de sustentabilidade dentro da nossa companhia, elas já estão em curso há muito mais tempo, e isso eu acredito e tenho certeza que é um diferencial no mundo dos negócios, sobretudo até onde nós chegamos. A Wikibold, ela é uma empresa nacional, completamente nacional, né? Ela é dirigida, ela tem alguns acionistas, ela tem 86 anos de mercado, a nossa atuação é dentro do mercado brasileiro. Vez ou outra, nós fazemos alguma exportação para os Estados Unidos ou para algum país aqui muito próximo da América Latina, mas não temos fábricas fora daqui. As nossas fábricas, elas estão concentradas aqui. Temos aproximadamente 3.000 colaboradores diretos e aproximadamente 1.500 indiretos. São 4 fábricas e são, na realidade, 18 centros de distribuição, entre lojas e centros de distribuição, 18 locais. E espalhadas pelo Brasil, Arlete?
Espalhadas pelo Brasil, Bacana. espalhadas pelo Brasil. Temos uma grande concentração no Sudeste, mas, assim, atuamos em várias outras regiões do Brasil também. De formação, eu falei da Vic, quero só voltar um pouquinho. A minha formação é em psicologia, então eu me formei como psicóloga, depois aí ao longo desses anos eu fiz várias formações de negócios, acabei também fazendo direito empresarial, fiz SD, enfim, fiz uma série de coisas para estar hoje aqui, eu digo que bastante confortável, mas sempre com friozinho na barriga, que é um pouco menos que você. A experiência, ela é muito legal, mas é boa quando a gente ainda sente esse frio na barriga de falar, poxa vida, né? O que eu posso mais? Com relação ao propósito, Paty, que você colocou, e já voltando para vocês, a Wikibold, assim, o nosso propósito que está muito conectado com a nossa visão, com a nossa missão, é viver integralmente. E isso se conecta com todos os nossos produtos e a forma como a gente chega até os consumidores e, especialmente, como a gente conduz os nossos negócios com as nossas pessoas. Então, a gente tem toda uma prática, tem toda uma comunicação e, obviamente, uma consciência e um despertar de diferentes frentes dentro da organização, utilizando como norte viver integralmente. E aí, logicamente, Arlete, sempre foi assim? Desculpa te cortar, né? Desde os 86 anos já nasceu essa frase, né? Ou seja, o viver integralmente veio quando? Não. Assim, nós tivemos uma revisão do nosso planejamento estratégico no final de 2019. E no final de 2019, olhando para os próximos anos, nós obviamente fizemos uma imersão e avaliamos exatamente mundo, ainda não tinha chego a pandemia, né? Foi um pouquinho antes da pandemia, e depois, alguns meses depois, nós falamos, nossa, como a gente estava em sinergia com tudo isso que aconteceu, olhando para o que a gente espera em termos de futuro, né, dos nossos consumidores. A Wikibold, ela é pioneira em pães saudáveis dentro do Brasil, e sobretudo em pães integrais. Então, isso já está na nossa essência há muitos anos. E uma outra coisa que está na essência da companhia, mas que não estava com o nome de Viver Integralmente, como você perguntou, Paty, é saber que nós só vamos chegar a algum lugar e traduzir isso para o nosso consumidor se as pessoas que estiverem conosco, elas estiverem conectadas dentro da mesma visão, dentro da mesma missão e, sobretudo, do mesmo propósito. E naquele ano, 2019, nós pensamos muito sobre uma nova linha de produtos que a gente tinha que realmente propor para o mercado. Nós já estávamos pensando também em adquirir um novo negócio, e adquirir um novo negócio muito numa linha de uma alimentação indulgente. Então, que são os nossos bolos, bolinhos, panetones, e muitas vezes quando a gente fala em saudável, você fala, poxa vida, mas é saudável, né? Comer um bolo, é saudável comer um doce? Sabendo fazer e sabendo como lidar e equilibrando todas essas frentes, é extremamente saudável, fisicamente, mentalmente. Então, assim, foi uma imersão realmente de vivências já experienciadas e vivências que passariam a ser experienciadas, e o que a gente queria, através de tudo que a gente olha para o mercado e propõe, realmente ter uma marca, ter uma identidade, uma narrativa que os nossos colaboradores entendessem e sobretudo, sentissem, que a gente conseguisse traduzir isso nas nossas campanhas de marketing, enfim, para os nossos consumidores e clientes. Muito legal. E Arlete, eu sou um cliente de vocês naquele produto do 9 grãos. 9 grãos, né? E aí, quando você falou ali do Viver Integralmente, eu não conheço tanto o portfólio de vocês, eu fiquei com a impressão que talvez o portfólio seja mais direcionado para produtos de saudabilidade. É isso mesmo? A maioria do portfólio é nessa linha de cereais integrais e tudo?
A Wikibold, ela nasceu com esse propósito, né, de produtos realmente integrais e saudáveis, e este é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Tá. Contudo, com, né, o avançar dos anos, o apelo do consumidor, a própria mobilidade, que as coisas elas vão se alterando ao longo dos tempos. Obviamente, nós investimos em linhas mais, com produtos muito nobres ainda, mas mais populares, vamos dizer assim, e que cheguem em todas as mesas com produtos que não sejam somente com grãos, que tem uma boa parte, né, do mercado que gosta muito dos produtos com grãos, e existem algumas pessoas que não curtem. Então, com isso, a gente teve que trazer produtos de uma outra natureza. E um pouco mais para frente, nós entramos também com toda a questão porque assim, qual é a nossa grande missão? É estar nas mesas dos brasileiros todos os dias. Para isso, nós precisamos ter produtos que atendam todos os momentos, né, do dia, ou no café da manhã, no café da tarde, no lanchinho, e aí a gente entrou com outros produtos, bolos, bolinhos, brownies, pão de mel, e aí tem muitos produtos, panetone e assim por diante. A lancheira da Maria tem vários desses. Então... Voltando aqui para o propósito, eu queria aprofundar um pouquinho mais aqui, né? Então, engraçado porque a Tigre em 19 também a gente olhou para o propósito. Então, bacana porque eu acho que isso mostra o quanto as empresas também estavam nesse momento revendo, né? A estratégia e o formato. Agora, como é que foi esse processo, né? Como é que foi ter clareza sobre isso? Como é que vocês envolveram as pessoas, né? Então, primeiro foi só liderança, conselho estava envolvido, né? Como é que foi isso, Arlete? Nos conta um pouco aí. Sim, então a Wikibold ela tem uma cultura bastante colaborativa. Isso não é de hoje, ela sempre foi construída com muitas mãos. Então, nós tivemos diferentes momentos na companhia, com acionistas no comando, com profissionais que não eram da família no comando, e durante toda essa jornada, as pessoas elas colaboram muito. Então, nós temos muitos comitês dentro da organização. Os nossos acionistas, eles participam, sim, através ou do conselho, hoje eles estão no conselho, e temos um profissional que hoje é o nosso CEO, que ele é um sucessor da companhia, que é o Pedro Wikibold, mas nós temos o conselho muito atuante, sobretudo em decisões que elas... o emblema, né, que o que nós não podemos, de forma alguma, aonde nós chegamos, nós temos que avançar, obviamente, muito, mas nós não podemos deixar de lado o que nós conseguimos até aqui e como nós conseguimos. Então, quando se fala em mobilização de companhia, liderança, obviamente, está sempre na linha de frente. O conselho, ele sempre está a par e participando e sugerindo e criticando no sentido construtivo, né, das decisões. E nós temos muitos comitês dentro da organização. Nós atuamos com muitos grupos de afinidades, muitos comitês, e, vez ou outra, nós buscamos que pessoas desses comitês, elas se alterem para que elas tenham a possibilidade de participar de diferentes fóruns dentro da companhia. Então, quando nós revisitamos o planejamento estratégico, ele foi feito em muitas mãos, nós tivemos pessoas participando de diferentes áreas de negócio, de diferentes comitês, e neste momento, além de nós olharmos para o planejamento estratégico, nós olhamos, obviamente, para tudo, né? Então, nós revisitamos missão, nós revisitamos visão, nós iniciamos pelo propósito, né? Dúvida, com todas aquelas análises que a gente sabe que são feitas dentro de um planejamento estratégico, e aí, lá, nós tivemos muitos insights, muitos exercícios, muitas ferramentas de entender realmente se o que nós estávamos propondo, se as pessoas iriam sentir da mesma forma. Então, por exemplo, o propósito, antes de nós colocarmos no ar, e realmente depois trazer todo o plano de comunicação, que aí eu
falo para vocês na sequência, nós fomos fazer pesquisa dentro da companhia para ver se as pessoas, elas entendiam, né, se elas sentiam. Então, cada membro lá que estava participando saiu e foi conversar com vários stakeholders dentro e fora da companhia para ver se tanto o propósito, quanto a missão, quanto a visão, elas eram percebidas daquela forma por uma outra pessoa, porque não adiantava a gente ter um papel lá, um pano de fundo, falar, viver integralmente, puxa vida, mas a empresa, um exemplo, né, poderia falar, nossa, mas eu não tenho vida própria, o que é viver integralmente? Porque para nós, viver integralmente era olhar para fora, e olhar para fora e olhar para dentro. Claro. Então, nós queremos que as nossas pessoas sejam desafiadas, tenham, enfim, uma série de coisas bacanas, carreira, qualidade de vida, enfim, propósito, que elas estejam engajadas, que elas estejam felizes, apaixonadas pela companhia, e o nosso consumidor precisa entender da mesma forma. Então, demorou um pouquinho, né, foram meses aí foram quase 4, 5 meses para a gente fechar esse processo. Ao findar de 19, nós estávamos claramente com todo o nosso plano aí para os próximos 5 anos descritos, né, e logo em seguida, né, tivemos a pandemia lá iniciando em 2020, e eu falei, puxa vida, que bom que a gente teve toda essa revisitação agora, porque nos apoiou demais nos próximos 2 anos, frente a tudo que nós tivemos que enfrentar dentro e fora de casa. E depois passamos por isso, e agora já estamos numa outra jornada. E Arlete, detalhe um pouco melhor as facetas desse propósito, né? Porque você trouxe ali o slogan, né? Que é bem significativo e condizente com o portfólio de vocês, a mensagem geral acho que está bem clara, mas desdobra um pouquinho mais os pormenores, né, desse propósito, para a gente entender de que forma que ele se traduz para o indivíduo, para a coletividade, para a sociedade, enfim. Dá esse pano de fundo e depois eu e a Paty vamos aprofundando nas camadas de execução dele, de comunicação e tudo mais. Legal. O propósito, assim, ele precisa demonstrar uma intenção genuína. Então, assim, a primeira coisa não adianta, né, colocarmos algo, falar algo que ele realmente não seja percebido, como eu disse para vocês há pouco. Então, assim, primeira coisa é a intenção, né, de comunicar. A outra coisa, assim, as pessoas, o que nós queríamos, né, e foi o que a gente trabalhou muito, é a consciência do porquê. Por que eu faço isso? Por que nós vamos ter que mudar o modelo de negócio da companhia dentro dos próximos anos? Um exemplo, nós atuávamos até 2 anos atrás, mudamos muito nesses últimos anos, né? Olha, entregávamos pronta entrega, depois nós mudamos, entregávamos com grade, agora nós fomos para todo um processo que nós trabalhamos com caixas, porque nós precisamos chegar mais longe, porque a empresa ela tem uma visão, obviamente, de estar em todos os cantos do Brasil, e para estar em todos os cantos do Brasil com um produto que tem um shelf life que não é grande, né? O pão, ele não tem um shelf life muito grande. Obviamente, de 2 anos, 3 anos para cá, a gente vem avançando em grandes melhorias, processos, enfim, estruturas industriais que permitam com que realmente a gente consiga ter mais, chegar um pouco mais longe, né? E manter, obviamente, os negócios, o resultado, ok. Mas as pessoas precisavam entender esse porquê. Por que viver integralmente? E por que eu estou, né? Eles precisam entender o sentido da nossa direção. Então, assim, a nossa marca, como essência, ela sempre teve o apelo à saudabilidade. Sempre teve. E nós estaríamos entrando num momento também de internalizar e de comprar. Nós compramos aí ao longo desses últimos anos uma outra empresa, que é uma empresa que hoje produz toda a parte de doces da companhia. E aí a gente precisava clarificar muito para as pessoas todo esse conceito, né? Falar assim, olha, nós vamos trabalhar com esse propósito muito firme de avançar no mercado, de chegar mais longe, de termos orgulho de ver os nossos produtos em todas as mesas dos brasileiros, nas gôndolas, precisa fazer sentido
para todos nós estarmos nesse processo. Não vai ser fácil, a gente vai passar aí por um momento de ter que desconstruir algumas coisas que nós aprendemos até agora, e para realmente colocar outras coisas no meio do caminho, e ter a consciência muito clara disso fez toda a diferença. Acho que eu preciso falar da missão, né, para vocês também, que acho que está conectado aqui ao propósito. A nossa missão é nutrir e inspirar pessoas para uma vida equilibrada e com mais sabor. Então, assim, o propósito, ele está completamente conectado com a missão. Sem dúvida. E ele está completamente conectado com a forma que a companhia dirige os seus negócios. Então, as pessoas, elas estão sempre no centro de tudo, e sempre estiveram. Olha, nós somos perfeitos? Lógico que não, de forma alguma. De forma alguma, a gente sempre tem que melhorar em várias frentes. Mas é muito difícil, não digo impossível, com os nossos Vicky Lovers, porque é assim como nós chamamos, né? Os nossos colaboradores, eles atuam como Vicky Lovers, como embaixadores da marca, né? O tempo todo. E com isso, nós inclusive temos dentro da companhia, que foi até um momento de disseminar e de reverberar tudo isso para dentro da organização, nós tivemos diálogos constantes, periódicos, a cada 15 dias, a cada 30 dias, com todos os nossos embaixadores, com todos os nossos grandes Vicky Lovers, para que eles nos ajudassem, não só a liderança, mas também essa turma mega engajada e apaixonada pela companhia, a disseminar para onde nós iríamos, e os porquês. E quando a gente pega os valores da companhia, que são protagonismo, paixão pelo que faz, inovação, respeito às pessoas, e compromisso para com o meio ambiente, SD, tudo isso foi muito ajustado e conectado para que a gente sentisse com que realmente os nossos colaboradores entendessem que a gente não estaria deixando nada de lado, mas que a gente estava colocando mais um fermentinho em algum ponto específico para caminhar. Muito bacana. Você sabe que para quem está nos ouvindo e quer construir, né, um propósito, eu não sei se vocês olharam isso, Arlete, mas provavelmente sim, o grande ponto é o verbo. Então, que verbo eu vou colocar para que mostre a ação de? Então, no caso aqui, o viver é um verbo super forte, né? Porque viver não é potente mesmo, né? Porque viver é realmente, putz, como é que eu faço isso todos os dias, né? Então, muito interessante o verbo que vocês colocaram. E eu estou entendendo que vocês foram cascateando a comunicação, Arlete, e esses embaixadores foram fundamentais. É isso? Porque são 4 plantas, né? Mais de 3 mil profissionais. Como é que vocês comunicaram aí para todo mundo? Sim, isso é fundamental. E essa questão do viver, Paty, é assim, o viver é sentir, né? É aquela coisa, inclusive, de se permitir. Perfeito. Então, nós trabalhamos muito essa questão, viver é realmente, tem hora que vai dar tudo certo, tem hora que as coisas não vão dar tão certo, mas a gente precisa ter a entrega e saber para onde nós vamos. Nós temos o caminho. Então, isso faz toda a diferença. Nós acreditamos na Vicky Bold, como eu tenho uma boa jornada aqui, eu posso dizer para você que todas as pouquíssimas vezes que nós tentamos fazer alguma coisa que nós não envolvêssemos as pessoas, seja num projeto maior ou menor, eu digo para você que foi um fiasco. É isso. Nós tivemos insucessos enormes. A construção de uma área ou de um feudo, de um time que ele vá sozinho navegando para tentar implementar algo na nossa companhia não dá certo, não deu certo e não é uma prática bacana. Porém, quando a gente engaja, comunica, dá trabalho, né? Dá trabalho porque chegar nas bordas não é fácil, você tem que ter bastante, eu uso uma palavra muito constante na companhia, que é assim,
turma, e eu chamo o meu time e a companhia como um todo, eu falo, turma, é assim, ó, a gente precisa vivenciar isso de corpo e alma, e a gente precisa ter muita disciplina, muita resiliência, para que a gente consiga fazer chegar. Nós temos mais de quase 1.500 colaboradores que estão cada um no local, né? Então, um está lá em Tocantins, em Roraima, o outro está, enfim, cada um está muito distante. Fazer chegar essa comunicação para a pessoa sentir e ela ter esse fit com a nossa cultura, entender o que a gente está fazendo e colocar e propor que esse nosso produto esteja na mesa, né, de uma pessoa com esse sentimento, não é fácil, é muito trabalho. E isso é o que eu digo para você, a gente juntos, né, até dos nossos valores aqui, a gente fala muito assim, nós temos que estar junto, e nós somos uma empresa de consumo, né, então a gente precisa estar no campo, a gente precisa estar vivenciando as dores de um promotor que está na rua, entendendo, e mostrando para ele o quão é legal ele propor para uma pessoa, com alimento, né? Nós trabalhamos com alimento e panificação, a gente tem, assim, uma gratidão até de você trabalhar com alimento que é nobre, né? Sim. Pão, é algo bíblico, é inspirador. Então, a gente trabalha muito nas nossas comunicações. E a comunicação, Paty, como você colocou, é assim, nós temos diferentes soluções. Legal. Então, o que a gente, né? Primeiro a gente utiliza a liderança, ela é um canal. Então, hoje, nós não entramos em nenhuma reunião de negócios, seja ela de que patamar for, sem nós percorrermos como pano de fundo de abertura, por algumas coisas que eu vou listar aqui para para vocês. Nós, independente das pessoas saberem ou elas não saberem, ou elas estarem cansadas de ouvir falar sobre o propósito, sobre a missão, sobre os valores da companhia, sobre o nosso planejamento estratégico. Nós temos 4 pilares no planejamento estratégico. Esses 4 pilares, ele é uma roda cíclica que nós mostramos que tem que ter resultado, tem que ter excelência operacional, tem que ter pessoas e cultura conectada, e nós temos que saber para onde nós vamos. Perfeito. E nós não entramos numa reunião, seja ela qual for, de negócios, sem nós falarmos do cuidado com o outro. Então, assim, essa questão do propósito, ela visa, inclusive, o viver integralmente, é fazer com que a gente cuide das pessoas, dos consumidores, e que a gente se cuide. Então, a gente fala muito sobre segurança do trabalho e sobre segurança alimentar em todas as nossas reuniões. Que demais. E agora, de alguns anos para cá também, nós temos o DDI, que é o DDI da diversidade, que é um outro tópico que eu também posso comentar com você, que de 5 anos para cá, especialmente, a gente tem um trabalho muito bacana que a gente faz aí para que as pessoas entendam que as diferenças, elas somam, né? A Vicky é uma empresa muito tradicional, e ela é uma empresa que ela tem pessoas que estão conosco já há muito tempo. Mas nós precisamos da renovação e nós precisamos incluir pessoas muito diferentes. E a gente tem feito um trabalho muito grande em cima disso. Que no final conecta com o propósito, né? Porque o viver integralmente é aceitar todas essas diferenças, né? Então, exatamente, bem interessante. Tá? Muito legal. Acho que só para trocar aqui um pouco, na Tigre, eu já falei algumas vezes aqui isso, né? O nosso propósito é cuidar da água para transformar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu sempre falo que eu não acordo de manhã para fazer tubo. Eu acordo de manhã para cuidar da água, né? E como a Arlete trouxe, né? Quando você sai vender, né, e vende com o propósito de viver integralmente, tem muito mais valor. Né? Então, essa é a grande diferença, né, quando você começa a mostrar para o profissional
que o que você faz é muito maior do que só fazer pão, só fazer tubo, só fazer conexão, né? Tem um propósito maior na vida das pessoas, de fato, né? Então, muito legal, parabéns. E Arlete, menciona para nós quais estão sendo as 3 ferramentas, acho que talvez você já tenha falado uma, que é as que trabalha com as lideranças, né? Mas quais são as 3 ferramentas que você entende que são mais efetivas para fazer a comunicação, como você falou, chegar nas bordas, né? Parafraseando você. Dá um pouco do plano tático aí, do desdobramento do propósito, né? Legal. Então, liderança, então, a base de tudo, né? Não tem como ser diferente. Como eu coloquei para vocês, nós temos esses embaixadores, eu chamo de embaixadores, esses Geek Lovers, em diferentes áreas, em diferentes regiões, esses grupos de afinidade, esses comitês, que eu posso dizer que é uma segunda onda, vamos dizer assim, que somam todos os comitês, que são diferentes, diversos na organização, os embaixadores, e mais todo esse time, obviamente, de liderança atuando muito forte, isso traz a diferença. Mas fora isso, nós temos vários outros programas de comunicação dentro da companhia. Então, nós temos o Comunica, que é nós fazemos mensalmente com toda a companhia, então, com os 4.000 colaboradores, nós temos um dia do mês, durante 1 hora por mês, que nós repassamos e dividimos os principais acontecimentos da organização. E damos lá 15 minutos de abertura para perguntas e respostas. Quem está à frente desse Comunica são os diretores e o nosso CEO, então o CEO e os diretores, eles conduzem esse Comunica, e isso é bastante favorável para que as perguntas venham. Logicamente, não é sempre que a gente consegue responder tudo, mas aí entram nas perguntas e respostas, e aí, gradativamente, a gente vai, ao longo do mês, traduzindo as dúvidas e trabalhando a comunicação dentro da companhia. Nós temos alguns tipos de conexões dentro da companhia. Nós temos a conexão com as lideranças, os gestores de plantas e gestores do comercial. Nós temos a conexão com o Pedro Vicky-Bolt, que é o nosso CEO. Então, ele, a cada 2 meses, ele conversa também com um grupo de pessoas que entram para questionar o que as pessoas quiserem. E aí se fala de missão, se fala de visão, se fala de negócios, se fala de uma série de coisas que podem ser até aleatórias. Vamos falar de carreira, vamos falar enfim, vamos falar de resultado. O Conexão, ele atua muito fortemente. Fora isso, nós temos as trilhas, né? Temos trilhas de treinamento muito grande, e essas trilhas, elas não são distintas para lideranças. Temos trilhas para as lideranças, com certeza, mas nós temos trilhas e diálogos com a companhia toda. E dentro desses temas, e que eles se variam, tá? Por exemplo, diversidade. O ano passado, de 2023, nós atuamos fortemente com o tema diversidade dentro da organização. O ano de 2022, nós trabalhamos demais com colaboração. E aí nós fizemos rodadas, diálogos de carreira, diálogos de conversa, para realmente incentivar toda essa narrativa e esse propósito dentro da companhia. Por quê? Porque como nós estamos mudando, né, mudamos bastante nosso modelo de negócios, a gente esbarrava em alguns problemas que aconteciam dentro da companhia, desses pequenos feudos que estavam olhando para uma área e não olhavam para outra, enfim, então nós tivemos que fazer um caminho distinto. Este ano, em especial, nós estamos trabalhando muito sobre carreira atrelada a tudo isso, esse novo momento. A ViCode, ela não sei como está a Tigre, Paty, até gostaria de que você me contasse um pouquinho, mesmo pós-pandemia, as nossas fábricas nunca pararam, né, do modelo, elas nunca tiveram um home office, porque não tinha condições, a força comercial também não pôde, né, se dispor a isso, mas as nossas áreas administrativas, elas realmente ficaram em home durante muito tempo, e passado toda aquela loucura que teve lá em 2022, nós voltamos para o modelo 4x1, ou seja,
4 dias em casa e 1 dia na companhia. Que legal. E hoje nós ainda atuamos Caramba, que legal. 4 dias em casa e 1 dia na companhia. E eu tenho não só eu, obviamente, como todo o corpo diretivo, nós temos muita preocupação em fazer com que uma série de coisas não se percam, né? Então, podemos falar de saúde mental, que é muito complexo, né? E a gente vem tendo bastante reflexo na companhia, a gente tem que trabalhar, mas a cultura da companhia, esse olho no olho, esse vivenciar exatamente os desafios, a gente tem trabalhado muito esse ano, e a questão da carreira, como as pessoas, elas estão muito sós, né, assim, dentro do seu ambiente, a gente precisa trabalhar muito essa questão de como se fazer presente, se fazer protagonista dentro de um momento onde você não está todos os dias dentro do escritório. Então, esse ano, nós estamos falando muito disso. E, obviamente, incentivando muito. Esse ano, por exemplo, nós tivemos grandes campanhas sobre jornada fitness, saúde mental, enfim, é um arsenal de projetos e programas que a gente desenvolve dentro da organização, mas todos atrelados ao viver integralmente. Não, e é super possível, né? É muito legal porque é fácil no final, né, fazer essa correlação. Você me perguntou ali da Tigre, né? Então eu acho bem bacana trazer. A gente já falou várias vezes em outros episódios aqui que carreira, e na Tigre a gente fala muito isso, a pessoa é protagonista da sua carreira, né? Então ela é a dona da sua carreira. Isso muda um pouco, né, nos últimos anos, a direção, porque não dê a responsabilidade para a empresa, a carreira é sua. E a gente traz muito, a gente está 3x2, né, no híbrido e na mesma situação que você, então em fábricas a gente atua integralmente, vendas também, e nos escritórios 3 vezes, só que é 3 vezes no escritório e 2 vezes em casa, então, e o que a gente traz muito forte são os momentos que importam. Então, que momentos importam que eu preciso estar junto? Né, onde eu preciso estar o olho no olho aqui? E sempre fazendo uma medição bem importante sobre a nossa aderência cultural. Porque eu acho que esse é o grande medo, né, do board, do C-level, enfim, estamos perdendo a cultura? As pessoas estão entendendo realmente como que funciona? E eu acho que esses programas que vocês fazem são os momentos que importam, né, Alete? Porque vão unindo, né? Falando, bom, entendi, por aqui que eu devo ir. E as pessoas acabam não se perdendo no final, né? Então... Isso. É isso, a gente, que bom ouvir isso, e assim, a gente, essa troca, e saber que, obviamente, as decisões, elas são distintas, né, obviamente, de cada decisor. Eu digo que dentro, o meu líder imediato, meu CEO, ele é uma pessoa bastante visionária, o Pedro Vickbold, e eu falo isso com bastante orgulho, porque ele tem uma visão muito colaborativa no sentido da essência do ser humano. Isso já vem da família Vickbold, não é uma prioridade dele, mas como ele é de uma geração bastante distinta, a gente tem práticas muito humanizadas dentro. Sempre tivemos, mas cada vez mais. Que legal. E isso faz com que a turma se encante, né? Então, às vezes, até os colaboradores, eles vão embora da companhia e daqui a pouco eles estão pedindo para voltar, porque eles chegam em alguma organização e eles falam, gente, mas... O clima não é igual, né? E não vai ser não igual. Vai, é isso mesmo. Igual, que bom. Mas a gente, né, avaliamos, fala, poxa vida, né, ontem eu até conversava com uma consultoria, que eles estão fazendo um trabalho super bacana de acompanhar, né, as pessoas, não por conta de um outplacement, nada disso, mas acompanhar realmente a saída para verificar como fica a questão da marca empregadora. Eu falei, olha, eu quero fazer algumas experiências assim com você para a gente poder entender um pouquinho melhor, porque é muito bom a gente, né, não ficar também só enviesado com a nossa visão e com algumas pessoas que chegam e falam, olha, eu quero voltar, mas a gente quer ter um pouco mais de elementos, né, de KPIs para poder tratar. Alete, você comentou desculpa. Não, eu ia falar o seguinte, né, para a gente agregar aqui no
na questão prática do negócio, Arlete, eu queria que você compartilhasse um pouco alguns resultados ou histórias de sucesso que vocês tiveram aí que mostram o impacto positivo que o propósito teve no negócio, para a gente ter uma dimensão do que se concretizou depois dessa execução tão bem estruturada que vocês fizeram, né? Sim. É como eu coloquei para vocês em algum momento, as experiências que nós tivemos em não ter as pessoas envolvidas, elas não foram boas. Uhum. Então, eu não vou pegar isso, tá? Foram poucas. Ok. Então, só que a grande maioria é ao contrário, porque a gente, às vezes, por ser uma empresa familiar, as decisões, elas são mais rápidas do que quando a gente olha se for uma empresa multinacional, que obviamente vai passar por várias camadas de aprovação e assim por diante. Mas, mesmo assim, dentro da companhia, às vezes a gente investe um pouco mais de tempo nessa tomada de decisão de algo que vai impactar de forma muito grande o negócio, trazendo as pessoas junto conosco. Isso é comum, isso é muito comum. Legal. Isso é a coisa que mais acontece dentro da organização. E eu vou, vou dar alguns exemplos para vocês, tá bem? Então, assim, olha, nós compramos uma empresa recentemente, agora em 2021, uma empresa, a Jaquet, que era uma empresa pequena, bem pequena, ela teve uma tentativa de produtos maravilhosos, tá bem? Brownies, bolinhos, e eles por conta da forma como eles lidaram, eles não conseguiram emplacar o produto deles no mercado. Então, quando nós chegamos lá em 2021, agosto, compramos em agosto de 2021, compramos uma empresa com resultado muito precário, né, com uma expressividade muito pequena, assim, eles estavam atendendo o mercado do Sul, em alguns locais, 4 ou 5 clientes, nada mais, e nós chegamos com a nossa operação da Wickbold com grandes desafios, uma fábrica bacana, né, com linha muito bacana, linhas de produção que nunca havia sido utilizadas. Uau. E nós conseguimos, em 5 meses, de agosto de 2021 a dezembro de 2021, e ainda, né, pandemia, aquela coisa toda que assim, transformar o resultado dessa operação drasticamente. Eu não, assim, os números agora para eu te precisar, eu não tenho para te precisar, mas eu posso dizer assim, olha, nós crescemos mais de 100%, 200% em determinadas regiões, multiplicamos fortemente, e tudo isso as pessoas entenderam, né, de diferentes áreas, que ter uma entrega, e foi uma entrega em 5 meses para virar sistema, para implementar processo, implementar práticas, gestão de pessoas numa região complexa. Essa fábrica fica em Guarapuava, não sei se vocês conhecem Guarapuava. Guarapuava é uma mão de obra, tem poucas empresas lá, então a gente chega com 1.500 exigências em termos de boas práticas, em termos de uma série de coisas. Não digo para vocês que foi fácil, não foi fácil, mas a gente conseguiu um resultado fantástico com o nosso time totalmente engajado, todas as áreas, comercial, industrial, supply, logística, RH, trabalhando muito fortemente, e foi e hoje o que eu digo para vocês, eles estão mega orgulhosos, porque eles estão sendo certificados, né, estamos em 2024, estamos no processo de certificação, temos grandes players nos buscando para que a gente produza dentro dessa fábrica produtos aí para diferentes empresas conceituadas no mercado brasileiro, para a gente fazer brownie, fazer bolinho, além dos que a gente já faz para a Wickbold. Então, esse é um case de bastante sucesso recente que eu posso dizer para vocês. É muito legal quando você vê a marca, né, forte, e aí, de fato, estando na mesa dos brasileiros, assim, muito bacana. Numa velocidade já de cruzeiro, que ela pluga outra marca e ela tá tão bem amarrada que ela entra na mesma velocidade, né? É plug and play mesmo, né? A gente sempre, né... A Tigre também fez algumas compras e de empresas é muito difícil esse plug and play. Muito, muito difícil. E em 5 meses é sensacional esse resultado. Eu só queria perguntar o seguinte, Arlete, a Jaquet a que você se refere é a francesa,
certo? Isso, Mas vocês a Jaque é compraram francesa. a distribuição Brasil ou a marca na França? Porque tá fora do meu radar esse movimento, eu A não Jaque acompanho. é a francesa, eles resolveram, né, há 10 anos atrás, quase 11 agora, investir no negócio, então era uma Eles vieram para o Brasil, eu acompanhei lá atrás, né? Isso, mas aí há 3 anos, em 2021, um Aham, pouquinho antes que aí eles fizeram uma migração para alguns sócios que estavam no local, tá. eles entenderam que não fazia sentido estar no Brasil. E Ah. aí a Vicky Bold chegou e comprou toda Operação. a fábrica deles em Guarapuava e, obviamente, os produtos e aquilo que eu E o disse, eles nem licenciamento da marca no Brasil tudo, também. Ou no tudo, tudo. mundo. Não, no mundo Ah, não, tá, só no só no Brasil. Brasil. Tá, ok. Só no Brasil, Tá. só no Brasil. E ainda pegando o gancho, né, nesse ponto, é assim, panetones. A Vicky Bold nunca havia produzido panetones, até 2 anos atrás, Uhum. tá? Até 2 anos atrás, nós tínhamos aí, na realidade, até 2022, uma parceria muito grande com a Casa Suíça, Tá. que sempre foi um grande parceiro nosso durante 23 anos, mas aí a Casa Suíça ela foi vendida para um outro grupo, o Grupo Marilã, e aí a Vicky Bold ficou numa saia justa, vamos Uhum. dizer assim. Ela, ela precisava realmente não perder esse mercado, e com isso nós compramos essa empresa, que é a Jaqueline, e desde o ano passado, né, que é um outro case que ainda está atrelado a essa empresa, que ela começou a produzir panetones, agora esse ano é a nossa terceira campanha, já estamos produzindo, logicamente nós temos players maravilhosos, né, então, Sim. se a gente for pensar, às vezes a gente brinca, né, a gente fala Balduco, eles são os the bests dentro do mercado brasileiro, né, O com top of relação mind mesmo, né? isso, e a gente admira muito, enfim, assim como a Casa Suíça também é maravilhosa, Sim. e nós queremos ser igual a eles, né, Que legal. neste quesito, porque em pão, a gente, obviamente, é pioneiro, em pão especial nós somos pioneiros, mas em panetone não, e os nossos panetones agora, eles já estão sendo produzidos, foi fantástico a campanha do ano passado, esse ano, lógico, uma campanha pequena ainda, frente Uhum. pode expandir. Esse ano nós já estamos com o dobro da campanha, Olha só. e tudo isso é o trabalho em equipe, a sinergia, é esse engajamento do time de saber que a gente quer conquistar o mercado cada vez mais em diferentes E frentes. quem ganha é o consumidor, né? Porque aí a gente só tem produto bom no final, né? Sim, sim. Arlete, você falou por várias vezes nas tuas falas sobre a questão de engajamento, motivação dos profissionais, né? Assim, você sempre traz isso muito claro. Qual que é o impacto que você vem, né, em um propósito claro na motivação e no engajamento dos profissionais? Total, total. Eu acho que um caminha sem o outro. Uhum. É, aquele sentido, né? Ter o propósito claro, ele te dá um norte, e ele Uhum. te autodesafia, e ele te traz consciência, e ele te motiva. Claro. Muitas vezes ele coloca na balança. Nós temos empresas maravilhosas, né, dentro do mercado brasileiro, de diferentes frentes. Mas o que a gente percebe é que quando alguém nos deixa, né? E aí eu falo que nos deixa mesmo, é porque faltou conexão, Uhum. fit, com alguma coisa. Mas é muito, não vou dizer que é raro acontecer isso, porque a gente tem um trabalho de onboarding muito grande Legal. dentro da organização para realmente tentar aculturar o máximo possível a pessoa para ela entender qual é o caminho. E às vezes o caminho não vai ser fácil, dependendo da Uhum. área, sobretudo. Algumas áreas, sei lá, estão mais estruturadas, outras elas passam por uma reestruturação grande, e muitas vezes é um pouco mais dolorido, mas ela sabendo os porquês, ela estando motivada, ela participando, ela sendo ouvida. Então, vez ou outra, nós trazemos para as nossas reuniões de executivos pessoas que não são líderes, são pessoas que são especialistas, são talentos, são high potentials, que uma vez por mês a gente traz essas pessoas para participar de algumas reuniões estratégicas nossa, para que a pessoa entenda o caminho Legal. e ela consiga reverberar. Então, assim, totalmente, assim,
uma coisa não anda sem a outra, no meu ponto de vista. E o engajamento é reflexo de tudo isso. Sem dúvida. Muito legal. E para finalizar, Arlete, quais são as próximas etapas e objetivos de vocês com relação a esse tema, né? Vocês já chegaram no ponto ótimo ali na visão de vocês ou tem algo a ser feito? O que é esse algo? Não, assim, nós nunca estamos satisfeitos com está bem, mas assim, a gente acompanha os KPIs mensalmente, né, enfim, obviamente pesquisa de engajamento, pesquisa de clima, a gente faz uma vez por ano, mas a gente tem várias outras pesquisas que são feitas dentro da companhia de forma muito pontual, enfim, várias outras ferramentas que nós temos para poder demonstrar se tem algo a ser melhorado, e sempre tem algo a ser melhorado. Então, assim, se nós estamos com 4,8 em alguma coisa e a meta é 5, 4,8 não está legal. Então, a gente precisa estar em 5. E o que a gente tem que fazer para estar em 5? Então, nós vamos ver quais são os pontos que não estão bem. Então, é algum programa diferenciado que a gente precisa ajustar, é alguma ferramenta. Então, nós temos várias ferramentas internas também para as pessoas poderem acessar o caminho da companhia em várias frentes. Então, assim, a gente está sempre inconformado. Eu estou sempre inconformado e meu time está sempre inconformado em ser melhor, mas em ser melhor para proporcionar uma experiência e uma jornada de experiência melhor para as nossas pessoas, e isso vai refletir para o mercado. Esse é o ponto. Sim. Muito legal, muito legal. Bom, Arlete, queria te agradecer demais pelo teu tempo aqui com a gente. Acho que o Passou tempo rápido voa. aqui, Pois né? é, Muito pois bom. Rápido, né? E a Arlete, ela tem o dom da comunicação, né? Porque ela muito tem uma bom. objetividade, uma assertividade gigante aqui. Então, queria te agradecer muitíssimo, Arlete. Eu fiquei impressionado com o tamanho da Wikibold, apesar de eu ser cliente há muitos anos, eu não tinha ideia do tamanho da coisa. E parabéns e pelo... orgulho, né? Porque é uma empresa brasileira, mais de 80 anos, né? A gente sabe que é difícil ter uma empresa brasileira com todo esse tempo. E agora Não eu é sei que o simples. 9 grãos vem integralmente. É entendeu? isso. Muito Eu não falei uma coisa rapidinho, só para a gente encerrar, passou muito rápido. Nós buscamos alguns grãos na Amazônia, e acho que bacana. somos uma das poucas, não vou dizer que única, mas uma das poucas empresas de alimentos que retira castanhas de dentro da Amazônia. E isso é assim, para o nosso propósito, ele casa com muita conexão. Então, continuem consumindo nossos produtos. Nós temos vários grãos, temos 5.0, temos 12 grãos, enfim, busca na prateleira que todos vocês vão adorar, sim. E como é saudável isso, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem saiu um meme um tempo atrás de uma pessoa de 60 anos que parecia ter 30, não sei se vocês viram isso. Eu vi. Foi um hit na internet. Não, e realmente, Paty, você não tem noção. Ele É uma pessoa, é um homem de Santa Catarina, tem 60 e poucos, né, Arlete? Eu vi. Eu juro por Deus, ele parece mais novo do que eu. Olha, E diz que ele para na vaga de idoso e o pessoal fica bravo. puto da vida com ele. Bravo, né? Bravo. E ele conta, óbvio que eu fui atrás, né? Porque ninguém Sim. quer envelhecer, então, cuidando da minha pele, né? Fui atrás. Aí ele fala muito de comer grãos. Né? Se duvidar, até nessa reportagem, Arlete, tem uma oportunidade aí para vocês. Se duvidar, quem sabe tinha até um saco de Wikibold ali, de pão do Wikibold. Bem provável, bem provável. Porque o pessoal começou a investigar a receita ele do comia, sucesso lógico. dele, daí ele fala de comida de grãos, muitos grãos, toda café da manhã ele come N grãos naturais. Fazer exercícios, né? Exercício, ele faz calistenia, né, que é aquele de apoio lá e tal, etc. Muito bom. Então, enfim, para quem não viu, falar de viver integralmente, fica essa dica de conteúdo fora do nosso canal, mas também muito bom. E para quem quiser ficar dentro do canal, a Arlete falou da Balduco, e a gente tem um episódio... Da Balduco. Da Balduco, sim. A gente Arlete teve a falou da Dani. Balduco, Da Daniela, eu cheguei a ver, vocês me mandaram muito também. Legal. Foi muito bacana. E a É uma empresa vencedora, muito bacana o trabalho que a Daniela está fazendo também. Sim. Então já ficou o convite para seguirem ali a playlist, dar uma navegadinha e consumirem os outros episódios super bacanas que a gente traz para vocês.
Por hoje é isso, muito obrigado mais uma vez, Arlete, e a todas e todos que estão até aqui, e nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço e até lá.